Segundo dados da OMS, cerca de 285 milhões de pessoas têm a visão prejudicada no mundo. Os dados mostram ainda que de 60% a 80% dos casos podem ser evitados e tratados. A visão é um dos sentidos mais importantes e complexos do corpo humano, além de ser responsável por 85% das informações processadas no cérebro. Mas o último censo demográfico divulgado pelo IBGE identificou que mais de 35 milhões de pessoas no Brasil sofrem com algum grau de dificuldade visual. Além disso, no mundo, cerca de 39 milhões de casos de cegueira foram diagnosticados, sendo mais de 580 mil só no Brasil. A OMS alerta que a maioria dos casos podem ser evitados ou passíveis de correção, como a catarata, glaucoma e diabetes, situações que podem ser resolvidas com visitas periódicas ao oftalmologista. Mas a pesquisa Um Olhar para o Glaucoma no Brasil, feita pelo Ibope Inteligência em 2020, mostrou que 1 a cada 5 pessoas entre 18 a 24 anos nunca foi ao oftalmologista e cerca de 10% dos participantes da pesquisa haviam feito a consulta apenas uma vez na vida. E estes dados reforçam a importância dos cuidados com a saúde ocular. E é sobre isso que a gente conversa agora com a médica oftalmologista Lavínia Leitão. Então, bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Vamos começar então, né? A gente viu aí que realmente os brasileiros, as pessoas têm aí uma tendência a negligenciar um pouco a saúde dos olhos. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, dar esse geralzão para a gente entender a importância de dar mais atenção para os nossos olhos. E hoje em dia, né, com as telas e a rotina que a gente tem, de que forma que isso tudo impacta nos nossos olhos? Bem, se é para dar um geralzão mesmo, como você falou, vale a pena a gente entender como que é feito o grau no olho da gente, como é produzido o grau. O grau varia principalmente com o crescimento do olho. Então, desde pequeno, quando a gente nasce em geral hipermétrope, com o olho um pouco menor do que o normal. Então, toda criança já nasce com problema visual. Daí a importância da gente fazer esse controle a partir do momento que nasce já com teste de olhinho. Depois de 6 em 6 meses. Agora, a grande babá eletrônica que a gente tem é o quê? O celular. Né? A galinha pintadinha, todos aqueles desenhos e tudo que no consultório mesmo a gente tem que colocar para interagir. Então, além de já ter o problema natural do crescimento da criança, que já nasce hipermétrope, ainda tem o estímulo visual desde pequeno, com as telas de computador, com as telas de televisão, eletrônicos em geral, mas a gente fala mais de celular porque ele está mais próximo do olho. E isso faz com que aumente o estímulo de crescimento e altere o grau. Então a gente tem muitos casos hoje em dia de crianças que antigamente não eram a gente nem pensava em diagnóstico de olho seco, diagnóstico de miopia tão pequenininha, porque nasce hipermétrope, nasce menor. Mas a gente está falando de miopia, do olho maior, pelo estímulo do uso de telas. Então, isso a gente fala desde crianças, que a gente ainda pode intervir, até adultos que já têm o uso de correções visuais que ainda são prejudicados por uso de telas. E, doutora Lavínia, para não dar dúvida, assim, qual que é a diferença entre astigmatismo, miopia e hipermetropia? Então, vamos no meu olhinho, gente. Vamos. Esse daqui é um olhinho esquemático, né? Eu vou falar de forma geral. A hipermetropia é o olho que é um pouquinho menor do que o normal. Então, uma imagem a 6 metros que é para cair sempre nessa parte laranja do olho, que é a retina, se esse olho for menor do que o normal, ele cai aqui, ó. Cai depois da retina. Então, esse é um olho de hipermétrope. O míope. O olho é maior do que o normal. Claro que a gente tem outras causas, né? Por exemplo, se essa lente daqui for mais opaca, vai demorar mais tempo para atravessar. Resumindo, o olho do míope, por ele ser maior em geral, ele vai cair antes da retina. Então, o olho é menor do que o normal, hipermétrope. O olho maior do que o normal, míope. E o astigmatismo? No astigmatismo, essa superfície do olho, ela é irregular. Então, cai aqui no ponto certo, cai atrás. Então, cai em vários pontos diferentes. Mas ainda tem outro tipo de grau, que é um grau causado pela idade, a partir de 40 anos. Esse músculo que a gente tem rosinha aqui, que é o músculo ciliar, ele começa a enfraquecer e todas as pessoas, a partir de 40 anos, vão ter uma dificuldade maior na hora de ver de perto, porque esse músculo está mais enfraquecido.
E reforçando ainda mais essas ideias, vamos pedir uma arte aqui na tela para a gente conseguir realmente diferenciar cada vez mais esses aspectos, né? A gente tem ali como título doenças oculares mais comuns e muito interessante porque ela é colocada na prática, né? A gente já consegue ter esse aspecto de como seria uma visão normal, como seria a visão a partir ali da perspectiva da miopia, da hipermetropia, logo ali embaixo à esquerda, astigmatismo, catarata e glaucoma. O que a gente pode falar a partir dessas imagens, doutora? Bem, isso daí, o bonito que eu acho da oftalmologia é que ela é física pura. Então, a gente tem como explicar detalhes, mas, gente, demora para danar para falar isso para vocês. Então, eu vou explicar de forma geral. O míope, a gente só enxerga, então, mostrar o olhinho de novo, quando a imagem cai no laranja do olho, né? No míope, como a gente disse que esse olho é maior do que o normal, ele cai antes daqui. Então, para longe, 6 metros, a gente só enxerga quando cai no laranja, tá caindo antes. O que acontece para longe? Não enxerga bem. E se a gente aproxima esse objeto? Ele cai na retina. Então, o que acontece para perto? Enxerga até melhor do que o normal. Então, o míope tem aquela ideia ali. Para longe enxerga pior, tá vendo atrás, tá embaçado? Mas para perto, essa lourinha ali bonitinha... Porque tá em primeiro plano, né? Tá em primeiro plano, vamos dizer assim, tá caindo em cima da retina. Então, enxerga legal. Hipermétrope, a gente só enxerga quando cai na retina, no laranja. Então, hipermétrope, o olho é menor. Para longe enxerga bem ou mal? Tá caindo fora. Mal. Tem teste aqui, tá, gente? Fazendo perguntas ao vivo. Aí vamos ver se a gente passa no teste, Mari. E à medida que eu aproximo, piora mais ainda. Cai mais atrás ainda. Então, vocês veem, o fundo um pouco embaçado, para perto mais embaçado ainda. Mas enxerga ruim de todos os jeitos. O astigmatismo e irregularidade de superfície, em geral da córnea. Então, dá vários pontos distorcidos. Dá imagens na frente do olho, imagens atrás do olho, imagem no ponto certo. Então, é aquele paciente que vai ler linhas, vai ver linhas assim escritas e ver uma linha embolada em cima da outra, sabe? Um ponto embolado em cima do outro. Isso é tipo de visão de como se elas astigmata. estivessem se sobrepondo. É. Ou se não vai olhar assim, um foco de luz, um farol do carro e tudo, e ver ele meio assim, espalhado. Então, isso é típico de uma visão astigmata também. Catarata. Catarata, todo mundo vai ter um dia. Porque catarata é um envelhecimento natural da visão. Então, no nosso olhinho daqui também, a gente vê a parte da frente do olho, a parte lá atrás do fundo do olho. Dentro do olho, a gente tem uma lente que é transparente, assim, que nem óculos. E essa lente, com a idade, ela fica opaca. Então, essa lente opaca é a catarata. Então, dá essa visão opaca. É uma das principais causas de cegueira, porque vira uma parede que você não consegue mais enxergar, uma parede branca. Uma das principais causas de cegueira reversíveis. E a cirurgia é muito prática, muito rápida e segura. Não é uma cirurgia simples, porque é uma microcirurgia, então é considerada alta complexidade, mas que a gente faz um micro cortezinho e aspira essa lente. Então, a gente tem aqui, igual tem ali a visão da catarata, a gente tem um esquema aqui que mostra, mais ou menos, não sei se dá para vocês verem aqui, a visão embaçada com a catarata e a visão que a gente espera depois da cirurgia de catarata, né? Então, e esse aspecto opaco, né, da lente, que simboliza essa coisa da catarata, é até perceptível, não é? Tipo, quando a gente se aproxima de alguém que está com catarata. Antigamente, a gente esperava isso. Por quê? Antigamente, a gente deixava a catarata ficar bem dura, para a gente fazer um corte grande e ela sair inteira. Então, quando você via pela pupila, que é essa bolinha preta que a gente tem aqui, que na verdade é um buraquinho, você via essa lente embaçada. Mas hoje em dia, como a gente faz bem no início, para essa catarata estar molinha, o paciente não percebe. E às vezes o paciente nem está enxergando embaçado ainda. E o ideal é o quanto antes, né? Quanto antes, melhor, né? Claro que tem um limite. A gente não vai fazer isso com um paciente que esteja enxergando muito bem, que tenha uma qualidade de vida boa. Mas meu pai, por exemplo, médico, ele fez o óculos e ficava assim, ai, mas não tá mais com aquela qualidade. Ele enxergava todas as letras, mas não era mais com a mesma nitidez. Então, a gente faz a cirurgia de catarata, que hoje em dia
Tem vários tipos de lentes que a gente pode colocar. Inclusive, a gente pode inserir uma lente multifocal, que o paciente fica como se fosse uma FACO, que é a cirurgia de catarata, refrativa, que é uma cirurgia de grau. Então, ele fica corrigido para todos os tipos de visões, assim, perto, longe, intermediário, dá inveja. E o glaucoma também, que é uma das tá ali no doenças cantinho. aparecendo ali no final, também é uma que a gente precisa Silenciosa. reforçar, que é silenciosa. Inclusive, né, existem pessoas que têm histórico na família, também precisam ficar atentas a isso. O que exatamente é o glaucoma? Glaucoma é o nervo do olho. Glaucoma não é pressão alta do olho. Isso é muito importante, as pessoas confundem. Glaucoma é a pressão alta o suficiente para lesar o nervo. Então, dentro do nervo, a gente tem um espaçozinho onde passam só esses vasinhos daqui, que a gente chama de escavação. Quando a pressão está alta, ela vai comprimindo esse furinho, ele vai ampliando, então vai matando as células do nervo e vai deixando um espaço vazio ali dentro. Isso é o glaucoma. Ele vai prejudicando a visão, primeiro na lateral, igualzinho tá ali, até ficando um funilzinho. E o paciente não percebe isso. Pode ser nos dois olhos e se for em um olho só, pior ainda. Então, eu tive um paciente de 38 anos, que ele foi ao meu consultório com muita dor no olho. Ele nunca tinha tido dor no olho, ele nunca tinha feito exame de rotina, igual a gente está falando, né? Quando ele chegou à pressão altíssima, de mais de 50, ele perdeu a visão desse olho. Então, por falta de cuidado preventivo. Se você tem uma tendência familiar de ter pressão arterial alta, de ter diabetes na família, de ter pressão intraocular alta, você tem uma maior chance de ter também. Então, o glaucoma tem essa tendência de poder ser hereditária, mas não necessariamente. Porque tem paciente que fala assim, eu não preciso de fazer, porque ninguém da minha família nunca teve. Pode ser um primeiro caso. Muito importante, ou seja, ficar sempre fazendo o acompanhamento médico, justamente porque existem várias doenças silenciosas e doenças silenciosas que às vezes não estão relacionadas necessariamente ao olho, mas que podem levar a problemas de visão, certo? Graves, né? Várias e várias vezes a gente diagnostica um paciente diabético no exame de vista de rotina. A gente vai, o paciente está com uma baixa de visão, em geral súbita, né? Mas uma baixa de visão, quando você vai ver o fundo do olho cheio de microhemorragias, microaneurismas, típicos de um quadro de diabético. E você pede o exame dele de sangue, o paciente nunca tinha se atinado para isso, e um paciente com uma glicose muito alta. Também a glicose mais alta, ela altera esse cristalino transparente que a gente estava falando da catarata e deixa como se fosse uma catarata precoce. Então, o paciente altera muito o grau. Então, já tive um paciente também taxista, não tinha grau nenhum, foi fazer o exame, 2 graus. Não tem alguma coisa errada aí. Vamos pedir um exame de sangue. Quando pediu, 450 de glicemia, né? Tuninha, de Varginha, e ela pergunta o seguinte, doutora. O que podemos falar sobre degeneração de mácula? Meu pai tem 89 anos, sofre desse problema e já tomou mais de 30 injeções nos olhos. O que a gente pode falar para a Tuninha? A mácula é a parte que fica a principal visão da gente na parte do fundo do olho, na retina, né? Então, existe uma patologia chamada degeneração macular dessa parte relacionada à idade. Não é todo mundo com a idade que vai ter essa degeneração, mas algumas pessoas sim. A degeneração, ela pode produzir um líquido, ela pode ser seca, tem vários tipos de degenerações. Então, algumas a gente consegue evitar a progressão com vitaminas, outras a gente consegue enxugar esse líquido que está ali com aplicação mesmo de injeções. Aí tem que avaliar o caso a caso, mas é importante saber que é uma patologia que pode ser também hereditária e fazer o acompanhamento desde mais cedo do restante da família, né? E aí o Gustavo, aqui de Juiz de Fora, também mandou uma pergunta pra gente, é o seguinte, o que leva uma pessoa a ter ceratocone? Posso perder minha visão? Bem, gente, o que é ceratocone? O ceratocone é um amolecimento da superfície do olho, que é essa parte transparente do olho, que a gente chama de córnea. Ela é mais amolecida, então à medida que a gente vai piscando, ela vai ficando deformada num formato pontudo de um cone. O problema maior do ceratocone é que ele pode ser, sim, progressivo, mas hoje tem várias coisas que a gente pode fazer para evitar a progressão. Uma coisa muito importante
é a gente evitar de coçar os olhos, né? Porque quando a gente coça, a gente produz ainda mais o amolecimento dessa superfície. Então, a tendência é de aumentar ainda mais quem tem ceratocone e quem não tem ceratocone. E nem genética para ter ceratocone pode vir a desenvolver o que a gente chama de ceratocone do coçador crônico. Aquela criança alérgica que coça muito o olho, principalmente o travesseiro muito perto do olho, né, que deve ser trocado a cada 2 anos e tudo. A pessoa coça muito o olho, pode desenvolver esse enfraquecimento da córnea, que é o ceratocone. Tudo no meio médico. Se você for começar a frase com a palavra pode, a resposta em geral vai ser sim. Mas é comum perder a visão com ceratocone? Hoje em dia isso não acontece mais, né? Porque a gente consegue fazer um diagnóstico muito precoce, a gente tem meios de enrijecer essa córnea e evitar a progressão, a gente tem como usar, quando a córnea está muito pontuda e não cabe mais, o óculos não dá boa visão ali, uma lente rígida. Então, anel de Ferrara tem vários outros passos até chegar a uma perda mais considerável de visão. O importante é o diagnóstico precoce e evitar de coçar mesmo os olhos, né? Isso é muito importante. E você tem falado muito, né, sobre diagnóstico precoce, sobre esse hábito de já se antecipar diante de um problema. No caso das crianças, quais cuidados especiais que a gente deve ter com relação à saúde ocular? Eu acho que o principal cuidado hoje em dia é você procurar um oftalmologista desde que a criança nasce e fazer esse acompanhamento a cada 6 meses. Se eu falar para você que o ideal para um adulto é ficar 2 horas por dia com o celular ou tablet, eu tenho certeza que as duas que estão aqui na minha frente, com celular e tablet, vão falar que isso não é possível. Nem a gente faz isso no dia a dia. Então, falar para uma mãe também, para deixar a criança no máximo 2 horas por dia com o celular, já é muito difícil. Tem coisas que a gente faz para prevenir, de novo, uma piora ainda maior desse quadro. Deixando o celular cada vez mais afastado, mais baixo um pouco, para a pálpebra cobrir um pouco a superfície do olho e evitar o ressecamento. Aí entra outros fatores, que a lágrima é uma lente de contato que a gente tem no olho, né? A gente evitar à noite que a gente fique com aquela tela muito iluminada e o ambiente escuro ao redor. Se a gente estiver falando de uma criança, então à noite ou você tira o celular ou você deixa ela num ambiente iluminado com aquela tela iluminada, né? Não coçar os olhos. Eu falo que pode dar uma bicuda na canela da avó, mas não pode coçar. Se estiver coçando muito, compressa de gelo, aí a gente entra com outras coisas se for necessário, mas não pode coçar os olhos. Bicho de pelúcia e a fraldinha. Gente, me dá um nervoso a fraldinha. Aquela fraldinha que a criança vai junto com o bico, que é aquilo perto do olho, sempre ali, por mais limpo que esteja, tem bactéria. E normalmente coça o olho ainda com a fraldinha, né? Faz as duas coisas. Aí, já era. Aí a chance de ter alguma coisa mais grave ainda é maior ainda, né? Então realmente tem que ficar atento, Mari. Tem que ficar muito atento e fica aí até essa importância desses cuidados com a saúde dos olhos das crianças, como também um reforço para os pais cuidarem da própria saúde dos olhos, né? Muitas vezes as pessoas passam a vida toda negligenciando e aí vão ter filhos e aí com os filhos começam a ter a preocupação com os filhos. Às vezes levam os filhos para ter esses cuidados médicos e a própria pessoa continua sem ter. Então, tem que ter todo mundo, criança, adolescente, adulto, muito importante ter esse acompanhamento sempre. E a gente recebeu uma pergunta do Anderson de Caeté, que é o seguinte, ele quer saber se existem exercícios para fortalecer os olhos, ou seja, além de ter esse acompanhamento médico, o que a gente pode fazer, talvez, para ajudar a saúde dos olhos? Interessante pergunta. Na verdade, os exercícios são para quando você tem algum problema na musculatura do olho. Quando a gente vai ver de perto, o nosso olho faz esse movimento de convergência. Então, tem gente que, ao fazer esse movimento de convergência, não faz de forma perfeita. Aí, sim, existem exercícios para isso. Exercício ortóptico para esses casos. Onde você tem um estrabismo, onde você tem uma dificuldade de convergência. Então, para esses casos, tem exercícios específicos. Que aí aqui não dá para a gente falar, porque cada caso é um exercício diferente, né? Mas não, assim, exercício para diminuir miopia. Exercício para diminuir hipermetropia. Aí não. Aí não tem. A gente tem a dúvida aqui agora também do Evandro, de BH, e ele manda o seguinte. Tenho miopia, astigmatismo e faço acompanhamento para pressão de olho. Às vezes sinto muita dor de cabeça ao mexer muito no notebook ou no telefone. Pode ter relação com a visão? Bem, dor de cabeça, vai ter um livro desse tamanho assim de todas as causas, né? Pode ter dor de cabeça pela própria miopia, pode ter dor de cabeça pelo próprio glaucoma se não tiver controlado.
Mas o fato de você usar muito tablet, computador, tem uma coisa interessante da gente falar. Essa bolinha preta que a gente tem no meio do olho, né, que é a pupila, ela é um buraquinho por onde entra a luz. A gente enxerga luz. Tanto é que se o quarto estiver todo escuro, o objeto está ali e você não enxerga. Por quê? Porque não tem a luz. Se acender, você vai enxergar. Então, a pupila, ela fica o tempo inteiro abrindo e fechando para controlar a entrada de luz. E quando você está no computador, o pixel do computador, cada cor tem uma intensidade luminosa diferente. Então, sem você perceber, a sua musculatura ciliar da pupila, ele fica o tempo inteiro assim, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Então, isso dá uma fadiga no final do dia, sim. E aí, tem até proteção contra a luz azul, tem várias outras coisas que a gente pode fazer para minimizar esse efeito dessa fadiga que dá o uso crônico de eletrônicos, né? Isso aí, a gente está recebendo perguntas do pessoal de casa, a gente aproveita para reforçar o convite para todo mundo poder participar desse bate-papo com a gente, enviando as perguntas pelo nosso WhatsApp, pelo chat do YouTube, pelas nossas redes sociais, para participar dessa conversa. Mas eu queria fazer uma pergunta, doutora, com relação ao sol. Porque quando a gente conversa com um dermatologista, a regra de ouro sempre é filtro solar para proteger a pele. E os olhos, que cuidados que a gente tem que ter para proteger os olhos do sol da forma correta? O problema do sol, o raio ultravioleta A e B, lesam mesmo, podem lesar, né, todas as estruturas do olho, desde a superfície até a parte final. Então, lesam a córnea, que é a superfície do olho, que podem dar ceratite, pode dar uma carninha que entra no olho, que é o pterígio, pode dar uma catarata mais precoce, daqueles pacientes que mexem em trabalhador rural e tal, podem dar lesões no fundo do olho. Então, você tem que usar um filtro solar, entre aspas, para o olho, que seria o quê? O óculos com proteção contra raio ultravioleta. Raio ultravioleta A e ultravioleta B. Qual o problema? O problema é se você usar só um óculos escuro, ele vai dilatar essa pupila, que é essa bolinha preta que a gente falou que é um furinho, e se ele não tiver proteção contra raio ultravioleta A e B, tipo a gente vê vendendo aos montes nas ruas aqui, infelizmente, óculos escuro, mas sem proteção ultravioleta, piora mais ainda, porque dilata a pupila e aí que entra mais ainda a luz do sol. Então, se você for querer fazer uma proteção adequada de raio ultravioleta A e B, tem que ser uma lente feita numa ótica de confiança. Eu gosto muito de um tipo de lente que chama polarizada, que ele filtra todas as direções que estão vindo de luz para uma direção só, melhora a qualidade da visão, mas com proteção contra raio ultravioleta A e B, lembrando que vai dilatar a pupila. E só uma coisa interessante, tem gente que gosta daquele óculos que muda de cor, fotocromático. Ele é legal mesmo, só que ele não clareia de tudo quando a gente quer. Então, em casa, quando você vai trabalhar, a gente já disse que a gente enxerga luz, então a gente precisa da luz. Eu não gosto muito particularmente dele por isso, que eu acho que em ambiente fechado ele não fica muito legal. E as pessoas compram esse tipo de óculos para dirigir. E ele não funciona no carro, porque o carro, o vidro do carro já tem proteção ultravioleta A e B, então ele não muda de cor. Tem que ser um óculos de sol com proteção ultravioleta A e B. E recebemos mensagem também da telespectadora Carla Oliveira, ela mandou o seguinte: tenho dificuldade de enxergar de longe, inclusive comprimo a vista para focar. Devo procurar um médico? Passou da hora, né, Carla? Deve procurar um médico. A chance de ter uma miopia é grande, que a miopia, para a gente tentar compensar, a gente faz assim, ó. Que deve ser o que você está falando. Comprime esse olho para tentar focar, né? Então, pode ter uma miopia verdadeira, que precisa mesmo de fazer o acompanhamento, ou pode ter uma musculatura funcionando com muita força por uso de eletrônicos. E a gente também tem que puxar a orelha das pessoas que já usam óculos, mas que não usam da forma correta, né? Muita gente que tem o óculos de prescrição, fica na gaveta. Mas fica na gaveta. Então, vamos mandar um recado para esse pessoal também. Vamos mandar uma mensagem para esses, vamos mandar uma mensagem aqui para umas meninas aqui também, que usam, às vezes, muita lente de contato, em ambiente com ar-condicionado, que a gente deve usar também lubrificante e tudo mais, e o cuidado também com a lente de contato, que é um corpo estranho no olho, né? O colírio está sempre na minha bolsa, viu? Porque realmente é importante estar sempre lubrificante. E quais cuidados são importantes em relação à lente de contato? O que deve ser feito e o que não deve ser feito? Bem, o que não deve ser feito, vamos botar o que a maioria faz, não pode fazer. Lavar com soro. Soro é água com sal e açúcar e é uma sopinha de bactéria, então esquece. A lente a córnea, por ela ser transparente, ela não tem vaso sanguíneo para nutrir.
Gente, não me faz perguntas sobre essa parte da frente do olho, não, que é a parte que eu gosto, eu vou falar para danar. Então, evita. Então, a córnea, essa camada transparente, ela não tem vaso sanguíneo, ela é nutrida pelo oxigênio do ar, dissolvido na lágrima. Só que você está botando aqui uma barreira para a oxigenação do ar entrar, que é a lente de contato. Então, dormir com a lente de contato, além dessa barreira natural que a gente já vai ter, da pálpebra, que vai impedir o oxigênio de entrar, você ainda vai ter sua lente de contato. Para mim é ótimo, porque esse paciente vai ter ceratite, vai correndo lá no consultório para tratar. Mas para o paciente não vale a pena. Então, lente de contato é ótimo, super prático, mas Tem que saber usar. tem que saber usar com muito cuidado, tem que ter essa atenção de tirar, de lubrificar, enfim. Então, todo mundo, quem usa óculos, quem não usa, vamos ficar aí, reforçar o recado para sempre fazer o acompanhamento com o médico oftalmologista para prevenir possíveis problemas e também para detectar, né, o quanto antes e fazer o tratamento correto. Doutora, muito obrigada por ter vindo esclarecer nossas dúvidas e também dar o puxão de orelha que às vezes é necessário. Sempre um prazer a gente conversar sobre esses assuntos. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada. Eu que agradeço.